Bom dia. Bem, pessoal, então, na aula de hoje eu vou continuar a discussão sobre os métodos de resolução de sistemas, em particular o método de Gauss, né, que a gente está dando mais atenção, porque é o método considerado mais eficiente para resolução de sistemas de equações. E eu vou, então, apresentar para vocês aqui a discussão de sistemas que são indeterminados ou impossíveis, né, e isso pode ser também identificado e resolvido pelo método de eliminação de Gauss. E vou aproveitar a aula de hoje também para mostrar alguns comandos do Octave, que é um programa livre que pode ser utilizado por vocês a um custo de aprendizagem bem baixo. Tá? É um programa bem simples, tem muitas listas de discussão na internet. Na minha apostila, que está disponível ali no Moodle, eu deixei lá disponíveis alguns comandos descritos ali, né, com exemplos de como entrar com uma matriz, como fazer operações básicas com matrizes, somar, subtrair, multiplicar matrizes, calcular a matriz inversa, calcular o determinante de matrizes quadradas, enfim, é uma série de comandos que estão ali disponíveis e que podem ser efetuados ali no Octave de modo bem simples. Tá? Então, quem tem um computador em casa pode acessar na internet, põe ali Octave, vai aparecer, né, o site do projeto. Vocês podem selecionar a versão que é mais adequada ao computador que vocês utilizam, né, se é um computador que usa o sistema operacional A ou B, né? Então tem várias versões lá, vocês selecionam a versão mais adequada, podem baixar, é um programa, o primeiro site que aparece é um projeto confiável, tá? É bem seguro. O programa já foi testado há muitos anos que ele vem sendo utilizado e vocês vão ter um bom aproveitamento desse programa, porque não é só nessa disciplina que vocês deverão utilizá-lo. Tá? Em outras disciplinas, vocês verão que ele será útil para vocês. Ele pode ser útil em cálculo numérico, ele pode ser útil em outras disciplinas que envolvem cálculos numéricos de resolução de sistemas. Né? Eventualmente, em alguma outra disciplina, vocês precisam lá resolver um sistema diretamente, né? Então, ou calcular uma integral numericamente, enfim, há várias possibilidades de utilização desse software. Então, eu indico para vocês que é uma boa alternativa, tá? Vocês baixarem o Octave e utilizarem aí, até nessa disciplina de álgebra matricial, se querem verificar se um sistema lá tem uma determinada solução, vocês podem fazer também o teste ali, é bem simples, tá? Então, eu vou iniciar aqui, ó. Então, onde é que eu estava aqui? Quer ver, ó? Na semana passada, nós vimos a solução de alguns exemplos. Na verdade, fizemos a solução de um exemplo, né, de um sistema 3x3. Esse aqui, ó. Nós aplicamos o método de Gauss, né, nesse sistema aqui e obtemos a solução, né? Então, quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui
Como é que eu poderia resolver, por exemplo, esse sistema lá da aula passada aqui no Octave, tá? Então, o Octave é isso aqui, pessoal, ó, tem essa interface aqui, ó, né? Tá escrito lá na parte superior esquerda, Octave, né? Aqui eu defini o diretório atual como sendo uma pastinha que eu tenho no meu pendrive, que é onde eu gravo os arquivos então, da álgebra matricial, né? Então, por exemplo, eu quero entrar com uma matriz, digamos, uma matriz 2 por 2. Eu vou chamar essa matriz de C. 1 e 4, 5 e menos 7, digamos, né? Ó, é bem simples, né? Entrar ali com os elementos da matriz. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, qual é o comando do determinante, ó. Det, entre parênteses, bota o nome da matriz que tu quer calcular, no caso ali a matriz C, ó, menos 27. Tá? Vou botar uma outra matriz aqui, M, entendeu? 2, 4. Aí tu pode botar ponto e vírgula para separar uma linha da outra, né? 4 e 8, tá? Aí fecha o colchete, dá Enter, aí aparece o resultado daquela linha de comando, né? Então observa, quer ver, ó, o determinante dessa matriz C, dessa matriz M, desculpe, é igual a 0, né? Então quer ver, ó, eu já tinha entrado com uma matriz A aqui antes, que é essa matriz aqui. Então a matriz A, ela tem um determinante que é menos 2. Então, quando a matriz tem um determinante diferente de 0, ela possui matriz inversa. A gente até já viu essa fórmula aí em aulas anteriores. Então, se eu calcular a matriz inversa com esse comando aqui, ó, inv, parênteses, A, o resultado será a matriz inversa da matriz A. Então, esse comando inv é muito prático para calcular a matriz inversa. E quando é que ele vai produzir um resultado correto? Quando a matriz em questão for uma matriz quadrada cujo determinante é diferente de 0, que é o exemplo que a gente está vendo ali. Se eu tentar calcular a matriz inversa dessa matriz M, olha o que vai acontecer. Ó, então ele dá um warning, né? É um aviso, é o cuidado, né? A matriz deve ser singular, né? Isso ele quer dizer que a matriz possivelmente ou provavelmente não tem matriz inversa, que é o que acontece aqui, ó. Como o determinante dessa matriz é 0, a matriz M não possui inversa, tá? Então ele te dá um aviso, né? Ele apresenta um resultado e te dá um aviso de cuidado, né? Para que tenha atenção que talvez o resultado não seja correto e a matriz seja uma matriz singular, isto é, ela não tem matriz inversa, que é o que de fato acontece neste exemplo, né? Então, o próprio software ele tem algumas rotinas, né, de verificação, tá? E aí, dependendo, então, dos resultados dessas rotinas de verificação que ele encontra, ele te dá um aviso, né? Muito bem. Então, quer ver, ó, na semana passada nós resolvemos esse sistema 3x3 aqui, né? Na primeira linha, então, a matriz é 1, 4 e 3. Vamos fazer lá no Octave. Vou botar aqui, ó. Quando eu quiser inserir um comentário, eu coloco o símbolo da porcentagem. Resolução do sistema 3x3 da aula anterior. A gente entra com a matriz assim, ó. Opa. A primeira linha, 1, 4 e 3. A gente vai entrar só com a matriz dos coeficientes aqui primeiro, ó. 1, 4 e 3. 1, 4 e 3. Eu separo os elementos com a barrinha do espaço aqui, tá? Agora na segunda linha, 2, 5 e 4. 2, 5 e 4. Aí ponto e vírgula. Terceira linha, 1, menos 3 e menos 2. Menos 3 e menos 2. Então, como a gente está digitando aqui, né, a gente pode eventualmente errar. Então, a gente dá Enter e dá uma conferida lá. 1, 4 e 3 na primeira linha.
4 e 3 na primeira linha, 2, 5 e 4 na segunda linha, 2, 5 e 4, 1, menos 3, menos 2 na terceira linha. Então, essa é a matriz dos coeficientes do sistema, né? Aí, do lado direito, tem esses elementos aqui que são as constantes, 1, 4 e 5. Eu vou chamar isso aqui de B, né? Vou chamar de B, 1, ponto e vírgula, 4, ponto e vírgula e 5. Vamos conferir lá antes de dar o Enter. 1, 4 e 5. Então, ó, vai aparecer um vetor coluna, né? 1, 4 e 5. Né? Então, o comando que resolve o sistema é esse comando aqui, ó. Sempre que o determinante da matriz for diferente de zero. Esse comando vai te dar a solução direta, quer ver? Ó? Vou chamar de X, o A contra a barra B, ou barra, não sei o nome desse comando aí. Ó, 3 menos 2 e 2. Né? Então, digamos, se eu olhar a notação lá do sistema, né, que a gente olhou na semana passada, ó, 3 menos 2 e 2 é a solução, quer ver? Vamos olhar a solução da semana passada. X é 3, o Y é menos 2 e o Z é 2. Né? Então, aqui no octave, fazer a verificação é a mesma coisa que multiplicar a matriz A pelo vetor X. Né? No caso, X minúsculo. Né? Isso equivale a fazer aquela substituição do X por 3, o Y por menos 2 e o Z por 2. Ó, vai dar 1, 4 e 5. Claro que aí ele apresenta só o resultado final, né? Então, essa etapa aqui, ó, equivale a fazer esta substituição que nós fizemos aqui, né? Colocando o valor 3 no lugar do x, o menos 2 no lugar do y e o z igual a 2 em cada uma das equações para verificar que dava 1, 4 e 5, como nós fizemos aí na aula anterior. Tá? Muito bem. Então, na aula de hoje, né, eu vou mostrar como é que a gente aplica o método de Gauss para sistemas que sejam indeterminados ou impossíveis. Vamos lá. Tá? Nós vamos ver um exemplo de resolução de um sistema 3x3, que a gente vai concluir lá no final que ele é possível, isto é, que tem solução, e é indeterminado, então ele terá infinitas soluções. O método de resolução utilizado aqui é o método de Gauss, ou o método de eliminação de Gauss, como ele é também conhecido, né? Porque ele faz operações elementares na matriz de coeficientes do sistema, de modo que algumas incógnitas tenham coeficientes transformados em zeros, né? Por isso que elas são eliminadas, daí o nome método de eliminação de Gauss. E essas operações, elas não transformam, não modificam a solução do sistema, né? São sistemas equivalentes, né? E que portanto, têm a mesma solução do sistema dado originalmente. Como é um sistema triangular, a gente consegue resolver ou concluir que é impossível ou que tem infinitas soluções. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, deixa eu passar para cá. Primeiro, né? Questão da notação. Ó, eu tenho esse sistema escrito, então, na forma usual, né? E aí a gente escreve o sistema usando aquela notação de matriz ampliada, né, pessoal? Ó, vamos ler aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que fazer com muita atenção, porque as operações são simples, mas elas são em grande quantidade, né? Então, 1, 1, 2 e 7. Ó. 1, 1, 2 e 7. Na segunda equação, 1 menos 2, 0 e 8. 1 menos 2, 0 e 8. E a terceira equação, 0, 3, 2 e menos 1. Então, essa notação de matriz ampliada aqui, ó, ela é usual, né, apresentada na maior parte dos livros, porque ela é mais econômica, né, é mais confortável fazer as operações. Agora, se tu quiseres fazer usando essa notação aqui, com as incógnitas x, y e z, né, tem autores que fazem, não é que está errado.
tá? É que tu vai escrever mais, é isso. Tá? Aqui fica bem organizadinho, né? Fica bem claro que é essa representação aqui, mas não é uma coisa assim de, se tu fizer o uso das variáveis x, y e z está errado. Não está errado. Só vai gastar um pouco mais de energia, né? Vai provavelmente demandar mais tempo usando essa notação. Tá? Mas usando o que é importante? É a lógica. Né? O que diz a lógica, então, do método de Gauss para que ele seja bem sucedido? Né? Então, eu tenho que usar o método, para este exemplo aqui, para zerar este coeficiente a partir do pivô, que é o elemento que está na diagonal principal, que neste exemplo é 1, né? E, portanto, diferente de zero. O pivô sempre tem que ser diferente de zero para funcionar. Então, qual é o elemento que eu tenho que zerar? Só o A21, porque o A31 já é zero, né? O que já é zero, tu deixa ali. Qual é o multiplicador, então? É o elemento que tu quer zerar dividido pelo pivô. 1 dividido por 1, que é 1. Então, a operação que é necessária para zerar este coeficiente aqui é subtrair, né? A linha 2 menos a linha 1 e colocar esse resultado no lugar da linha 2. Tá? Então, esse elemento vai ser zero e os demais eu vou calcular, né, segundo esta definição aqui. Né? Porque eu pego... Onde é que saiu o 1 que está aqui na frente? É o resultado do multiplicador, né? É assim que é a lógica do método de Gauss. Então, eu digitei aqui, ó. Né? Então, a minha orientação é essa, né? Eu vou cobrar isso de vocês. Vocês sigam esta organização aqui, ó. Linha 2. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte. Então, a linha 2 segue, a linha é substituída por linha 2 menos a linha 1. Né? Então, eu escrevi aqui, ó, 1 menos 2, 0 e 8. Está aqui a linha 2. Ó. 1 menos 2, 0 e 8. Né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Ó, dá para enxergar aqui. Então, nós temos aqui, ó, linha 2 menos a linha 1, né? Então, o que acontece? Ó? Eu escrevo aqui, a linha 2, 1 menos 2, 0 e 8, menos os elementos correspondentes da linha 1. 1, 1, 2 e 7. 1, 1, 2 e 7. Então, vai ficar 1 menos 1 é 0, menos 2 menos 1 é menos 3, 0 menos 2 é menos 2, e 8 menos 7 é 1. Então, estes resultados aqui que aparecem, né, do lado direito do sinal da igualdade vão ser os novos valores da linha 2. Tá? Então, a gente vai representar aqui, ó. Tá aqui a linha 2, a nova linha 2, né? Ó, aqui é do lado do outro, dá para a gente enxergar aqui, ó. 1, 1, 2 e 7. 1, 1, 2 e 7, a primeira linha não se modificou, né? Vamos aumentar aqui para ficar melhor. Depois, a segunda linha, 0, menos 3, menos 2 e 1, que são os resultados obtidos ali. A terceira linha não se modificou, 0, 3, 2 e menos 1. Então, o que eu sugiro para vocês, né, pessoal? Vocês têm que tentar fazer a reprodução desses resultados aí numa folha de caderno, né? Porque só olhar na tela aqui não é suficiente para aprender o funcionamento, tá? Então, vocês têm que procurar praticar com os exercícios. Bom, aí olha só, a primeira etapa do método Gauss, que é zerar os coeficientes aqui, ó, o A21 e o A31, já está concluída. O A31 já era zero, né? Eu modifiquei o A21. Então, vejam que na primeira coluna só tem o primeiro elemento, que é o A11 diferente de zero. Todos os demais iguais a zero. Então, esse é o objetivo na primeira etapa. Agora eu vou para a segunda coluna. O que acontece? Eu tenho que pegar o elemento, que é o A22, como pivô, que é o menos 3. Tá? Então, o pivô tem que ser diferente de zero para eu poder fazer o cálculo do multiplicador. Qual é o elemento que eu tenho que zerar? O elemento que está abaixo do pivô, que é o A32, que é o 3. Né? Então, o multiplicador, eu vou pegar a fórmula para calcular o multiplicador. Eu pego o elemento a ser zerado
divido pelo pivô. 3 dividido por menos 3 dá menos 1. Então, a operação que eu vou fazer... Ó, aqui depois a gente volta. A operação que eu vou fazer para que este objetivo de zerar o coeficiente A32 seja atingido é a linha 3 recebe linha 3 menos 1 vezes a linha 2. Como menos com menos dá mais, isso equivale a fazer linha 3 somada com a linha 2. Claro, né, pessoal? Se a gente interpreta ali, ó, se eu somar essas duas linhas, né, o resultado aqui, ó, no A32 será zero, porque 3 somado com menos 3 vai dar zero. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou recuperar aqui, ó, botar aqui os elementos da terceira linha. Ó, então tá aqui, ó. Vamos botar aqui na página só. Tá vendo? Ó? Zero, ó lá, terceira linha, né? Vamos botar aqui mais para alinhado aqui para ficar melhor. Ó, 0 mais 0 dá 0, 3 mais menos 3 dá 0, 2 mais menos 2 dá 0, e menos 1 mais 1 dá 0. Então, todos os coeficientes da terceira linha ficaram zerados, né? Isso pode acontecer, como aconteceu nesse exemplo, tá tudo certinho. Então, o que a gente obteve? Ó, esse sistema que está aqui do lado esquerdo, aqui, ó, na página 7, tá? Viu? Isso aqui é a página 7, ó, tá lá. Ó. Então, esse sistema é o sistema que resulta desta segunda etapa ali da modificação. Então, quando acontece de uma linha inteira ficar zerada, como aconteceu aqui, ó, o que vai resultar? Vai resultar um sistema que tem duas equações apenas e três incógnitas, que é o que a gente observa aqui. Ó. Primeira linha, x mais y mais 2e igual a 7, está aqui. X mais 2y mais y mais 2e igual a 7. Na segunda linha, menos 3y menos 2e igual a 1, que é esta equação que aparece aqui. E a terceira equação, todos os coeficientes são iguais a zero. Então, quando acontece isso, eu tenho duas equações e três incógnitas, né? Ó, três incógnitas. Então, esse sistema será um sistema que vai ter solução, vai ser um sistema possível, porém indeterminado, ele terá infinitas soluções. Tá? Pelo menos uma das incógnitas ficará com um valor que a gente poderá escolher arbitrariamente. A gente tem a liberdade para escolher pelo menos uma das incógnitas. Vamos lá. Então, eu vou resolver a segunda equação. Ó. Esta segunda equação, eu vou resolver da forma usual, né? Quando eu tenho que duas incógnitas numa equação, eu posso escolher uma como incógnita livre, eu posso escolher o y ou o z. O que eu fiz? Eu somei, eu vou expressar o z em função do y. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu somei primeiro o 3y dos dois lados da equação para, como a gente diz, isolar o menos 2z. Né? Certo? Ó. Aí eu vou pegar obtido o menos 2e igual a 1 mais 3y, que está aqui, ó. É como vocês dizem, passar para o outro lado, mas passar para o outro lado, na verdade, é uma operação que não existe, né, pessoal? O que é correto matematicamente é somar o 3y dos dois lados. Daí, 3y menos 3y menos 2e, do lado esquerdo, dá menos 2e. E 1 mais 3y do lado direito. E agora eu divido os dois lados da equação por menos 2 e obtenho o valor do z, que é o menos 1 meio dividido por menos 3 meios de y. Então, eu tenho que o z é este valor, e eu vou substituir, então, o valor do z lá na primeira equação. Está aqui, ó. Está aqui a primeira equação. Eu vou passar essa parte aqui lá para outra página. Ó,
A primeira equação é x mais y mais 2z igual a 7. Está ali, ó, x mais y mais 2z igual a 7. O z eu substituo por menos 1 meio, menos 3 meios de y. Então vai ficar x mais y mais 2 vezes menos 1 meio, menos 3 meios de y igual a 7. Desenvolvo aqui pela propriedade distributiva, né? Então vai ficar x mais y, 2 vezes menos 1 meio dá menos 1, 2 vezes menos 3 meios de y dá menos 3y. Então sobra esta equação aqui. Eu vou aumentar a fonte aqui para ficar melhor da gente enxergar. Aí eu agrupo os termos semelhantes, né? O y somado com menos 3y é menos 2y. Então resulta esta equação aqui, ó. Então, de novo, né? Eu tenho uma equação, ó. Esta equação aqui, que eu vou destacar na tela, é uma equação com duas incógnitas. Então, eu vou expressar o x em função do y. Né? O que eu faço? Eu somo 2y dos dois lados e somo 1 dos dois lados da equação. Eu obtenho esta equação aqui. Ó. Vou escrever aqui melhor, mais bonitinho aqui. Ó. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei e expressei o x em função do y como sendo x igual a 8 mais y. Né? Basta isolar ali, ó, né? Agrupar os termos semelhantes, eu vou concluir que o x é igual a 8 mais 2y. Então a conclusão é que esse sistema ele terá uma solução. Ó, então é muito importante escrever como uma conclusão, né? Para que tudo fique bem organizado lá no final. Ó, esse sistema terá uma solução que é x igual a 8 mais 2y, o y é um número real qualquer e o z é menos 1 meio menos 3 meios de y. Tá? Então, como eu disse ali, ó, no final o sistema é possível e indeterminado. Né? Até destaquei em vermelho ali para lembrar isso, que ele possui infinitas soluções, já que eu tenho total liberdade para definir o valor do y. Né? Eu não tenho nenhuma outra equação para trabalhar, além dessas duas que sobraram, então eu não vou conseguir achar um valor único para o y. Tá? Então, por exemplo, tu pode testar aqui, ó. Por exemplo, tu pode escolher um valor para y. Tá? Vamos supor, tu escolhe lá o y igual a 0, né, e substitui ali, ó. Ó, quer ver, ó? Y igual a 0, né? Que essa aqui, ó, é a incógnita que tu tem liberdade para escolher. Então escolhe y igual a 0, que é fácil, né, de fazer a conta. Substitui no x dá 8 e no no z dá menos 1 meio, tá ali, ó. Y igual a 8, o x, y igual a 0, desculpa, o x igual a 8 e o z igual a menos 1 meio. Então na ordem, né, que a gente está acostumado é x, y e z, certo? Então eu escrevi ali, para não dar confusão, né? Então eu vou fazer a verificação de que esses valores realmente satisfazem o sistema de equações. Quer ver? Ó? Vou colocar lá. Deixa eu conectar aqui no carregador. Ó, vou colocar nas equações do sistema. Está lá o sistema. X mais y mais 2z igual a 7, x menos 2y igual a 8 e 3y mais 2z igual a menos 1. Então está aqui, ó. X mais y mais 2z é 8 mais 0 mais 2 vezes menos 1 meio. 8 mais 0 é 8, menos 1 dá 7, que é o que tem que dar na primeira equação. A segunda equação é x menos 2y. Vai ficar 8 menos 2 vezes 0, que é 8. E a terceira equação, 3y mais 2z. 3 vezes 0 mais 2 vezes menos 1 meio dá 0 menos 1, que é igual a menos 1. Então, ó, 7, 8 e menos 1, que são os resultados que a gente obteve aqui, ó, 7, 8 e menos 1. Uma outra solução possível, ó, o que eu fiz aqui? Eu escolhi outro conjunto de valores, ó. Como é que eu escolhi isso aqui? Eu simplesmente atribuí um valor para y. Qual é o valor que eu escolhi neste caso? Y igual a 1, tá?
E onde é que eu tirei isso? Tirei da minha cabeça. Se tem um valor, então como eu tenho essa liberdade para escolher o valor, eu não vou escolher um valor, sei lá, y igual a 1 milhão. Eu vou escolher um valor, um número inteiro próximo de zero para poder testar, certo, pessoal? A lógica é a gente ter essa criatividade, usar essa criatividade e fazer os testes. Isso dá mais segurança, né, para a pessoa que está resolvendo. Então, ó, escolho lá, y igual a 1, substitua aqui, ó, o x vai dar 8 mais 2, que é 10. E se o y for 1, substitui aqui, ó, o z vai ficar menos 1 meio, menos 3 meios, que é menos 2. Então eu tenho y igual a 1, x igual a 10 e o z igual a menos 2. Né? Então eu tenho que verificar se esse conjunto de valores aqui, ó, realmente satisfaz o sistema. Né? Ó, o x é 10, o y é 1 e o z é menos 2. É sempre conveniente, né, escrever na ordem em que as incógnitas aparecem no próprio sistema. Isso vai tornar a verificação uma rotina mais fácil de ser realizada. Né? Então vamos lá, x mais y mais 2z. O x é 10, o y é 1 e o z é menos 2. 10 mais 1, 11. Né? Faltou igual aqui. Ó. 11 menos 4 dá 7, que é o que tem que dar na primeira equação. Segunda equação, x menos 2y é igual a 10 menos 2 vezes 1, 10 menos 2 igual a 8. Né? Então é importante vocês fazerem manualmente isso aí o cérebro vai funcionar de forma melhor, pessoal. Aqui, usando o computador, a nossa concentração ela se divide, né, entre os recursos necessários para fazer a montagem. Tá? Então eu recomendo, oriento fortemente, pegue o caderno e faça o exemplo no caderno. Né? E a terceira equação, finalmente, 3y mais 2z. Então o y é 1 e o x vale 10. E o z vale menos 2. O x não entra aqui, né? Então vai ficar 3 vezes 1, que é o y, mais 2 vezes menos 2, que é o z. 3 menos 4, que dá menos 1, que é o que tem que dar lá. Tá? E assim por diante, tu pode escolher o y igual a 2, o y igual a menos 3, pode testar vários valores. Escolhe o y, determina o x, determina o z, tu vai ver que vai realmente resolver o sistema. O que acontece nesse sistema aqui, pessoal? Se vocês tentarem resolver diretamente lá no octavo, ele não vai dar a resposta. Tá? Por quê? Porque é um sistema indeterminado. Para que aconteça isso, o determinante da matriz de coeficiente tem que ser igual a zero. Quer ver? Ó? Quer ver? Ó? Vamos colocar aqui a matriz. Vamos olhar lá. 1, 1 e 2, né, na primeira linha. 1, 1 e 2 na primeira linha. Na segunda linha. 1 menos 2 e 0. 1 menos 2 e 0. E na terceira linha, 0, 3 e 2. 0, 3 e 2. Né? E o vetor que aparece do lado direito, né, é 8, 7, 8 e 1. Né? 7, 8 e menos 1. Vamos ver. 7, 8 e menos 1. Opa, tem que separar por ponto e vírgula. Tem que ser na forma de coluna. Então, se tu tentar fazer este comando aqui, ó, neste caso, tu vai ver que ele vai dar uma mensagem antes de apresentar a resposta. Tá? Então, o que acontece aqui? Ele encontra uma resposta, mas está te dizendo que pode ser que seja uma matriz singular, ou seja, essa é uma das infinitas soluções possíveis para o sistema. Tá? Então, se vocês escolherem o y igual a menos 2,31, o x será 3,37 e o z será 2,9, tá? Dentro dessas fórmulas aqui, ó. Se vocês escolherem o valor do y
ele vai te dar, o octavo vai te dar, se tu escolher o y igual a menos 2,31, tá? Tu vai ver que o x, aqui por essas formas, será aquele valor apresentado lá no octavo, o z é a mesma coisa, então vai ser uma das infinitas soluções. Então ele não te dá, né, a resposta sem te avisar que aquela solução pode ser uma das, dentre várias que existem para esse sistema. Tá? Então, sempre que ele te der esse warning aqui, é porque provavelmente o sistema ou ele é impossível ou ele tem infinitas soluções. Nesse caso, ele é um sistema indeterminado. Tá? Bom, então é isso. Né? Então, quando é que vai acontecer, né, tal situação, né, pessoal, de sistema indeterminado? Sempre que ocorrer no desenvolvimento do método de Gauss uma situação semelhante ao que aconteceu aqui, ó. Toda uma linha fica com todos os termos iguais a zero, né? Tanto do lado esquerdo da linha pontilhada quanto do lado direito. É como se tivesse sido eliminada aquela equação, né? E aí resulta um sistema com um número maior de incógnitas que equações. Então, naturalmente, esse sistema será um sistema possível e indeterminado, com infinitas soluções. E, para concluir, eu vou mostrar um exemplo, então, de um sistema impossível, que é o que acontece aqui, ó, nesse sistema que está destacado em tela, usando o método de Gauss. Então, ó, observa, eu tenho x mais y mais z igual a 1, 2x mais 2y mais 2z igual a 2 e 3x mais 3y mais 3z igual a 4. Então, pessoal, quando a gente olha assim um sistema de equações, né, a gente tem que procurar fazer a leitura das equações com a devida atenção para ver se não é possível já reconhecer que ele é impossível. Então, vejo nesse caso, é possível a gente fazer essa identificação. Observa aqui, ó. A primeira equação está dizendo, o que, que é? Eu preciso encontrar três números que, quando eu somo o x com o y com o z, o resultado tem que dar 1. Tá? Bom, se a soma desses três números é 1, o dobro, né, 2x mais 2y mais 2z, bom, deve ser igual a 2. Então tá certo, a segunda equação ela é compatível com a primeira. Né? Mas observa o que está dizendo a terceira equação. Ó. A terceira equação está dizendo que a soma do 3x com 3y com 3z tem que dar 4. Mas se x mais y mais z é 1, a soma de 3x com 3y com 3z tinha que dar 3. Então a terceira equação é impossível, é incompatível com a primeira. Tá? E isso vai aparecer aqui. Ó. Se eu faço essas operações pelo método de Gauss, a linha 2 recebe a linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Né? Pego o elemento a ser zerado, divido pelo pivô, 2 divido por 1, L2 menos 2L1 é a operação que eu preciso fazer para zerar o x que está aqui. A linha 3, pego o elemento a ser zerado, 3, divido pelo pivô, que é 1, fica linha 3, recebe linha 3 menos 3L1. Ao fazer as operações, vai dar tudo zero aqui na segunda equação, ó, que está destacado aqui, 0 igual a 0, até aí não tem problema, mas a terceira equação vai dar 0 igual a 1, ó. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. 3 menos 3, 0. E 4 menos 3 dá 1. Então, 0 igual a 1 é impossível, né, pessoal? O 0 não é igual a 1. O 0 é menor do que 1. Então, como a terceira equação se torna uma igualdade falsa, a conclusão é que o sistema dado é um sistema impossível. Tá? Então, observar que o próprio método de Gauss permite, né, que tu consiga concluir que um sistema é impossível, porque quando tu implementa as transformações decorrentes da definição do método de Gauss, ele vai te levar a uma contradição, a uma situação impossível. Tá? Então é isso que acontece quando, e portanto eu concluo que esse sistema, né, é impossível. O que significa isso? Ele não tem solução. Tá? Isso significa dizer que um sistema de equações é impossível. Tá? Então lá no octavo, ó, quer ver o que acontece?
temos essa matriz aqui. O vetor B é 1, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 4. Quando eu faço a execução do comando, ó, olha o que acontece. Ó. Ele te dá de novo um warning, né, matriz singular dentro da precisão da máquina, e ele te dá uma resposta. Né? 2,9 vezes 10 elevado na 14, menos 1,45 vezes 10 elevado na 14, certo? Aquele E na mais 14 significa o número 2,915 multiplicado por 10 elevado na potência 14. Tá? Então, isto é o que acontece quando a gente tenta resolver um sistema. Por quê? Porque o determinante da matriz A é igual a zero. Tá? Então, sempre que o determinante da matriz de coeficiência é igual a zero, nós temos duas possibilidades. Ou o sistema é um sistema que tem infinitas soluções, como no exemplo anterior, ou é um sistema impossível, como este exemplo está nos mostrando aqui. Tá? Então, vocês podem usar esse recurso, né, para, digamos assim, investigar e tentar determinar o que está acontecendo para diferenciar uma situação de outra. Tá? Então, aqui, ó, dentro do nosso ambiente do Moodle, tá, vocês têm lá dentro da apostila uma série de exercícios propostos, né, para que vocês exercitem este trabalho de implementação do método de Gauss e, consequentemente, aprender a lógica e enfrentar as dificuldades, né? Então, aqui, ó, tá dentro aqui do Moodle, um dos primeiros arquivos ali chama apostila, né? Ó, aí vocês vão entrar aqui, vai abrir um arquivo que está em formato PDF, né? Ele está organizado desta forma, em capítulos, ó. Então, no capítulo 3, tem lá teoria dos sistemas, onde eu apresento, né, a discussão e a classificação dos sistemas em sistema possível e determinado, quando só tem uma solução, sistema possível e indeterminado, quando possui infinitas soluções, e sistema impossível quando não possui solução. E o método de eliminação de Gauss está discutido na página 21. Né? Então, vocês vão ali, página 21, aqui tem até exemplos, né? Esse comando aqui, ele só, do solve, ele só vai funcionar em certas versões do Octave, tá? Não vai funcionar sempre. Então aqui, ó, por exemplo, na página 21 começa a discussão do método de eliminação de Gauss. Ó. Então tem lá exemplos resolvidos, né? Tanto pelo método de Cramer quanto pelo método de eliminação de Gauss. Tem aqui um exemplo também de um sistema possível e indeterminado, está sendo resolvido passo a passo aqui, tá? Certo? E no final, aqui, ó, tem outro exemplo, 3x3, que é o exemplo 4, que também é um sistema impossível. Ó, a hora que acontece aqui, ó, nesse exemplo 4, ó, eu faço a linha 2 igual a menos 2L1 mais a linha 2, substituindo a linha 2, e a linha 3 recebe a linha 3 menos 4 vezes a linha 1, né, para zerar o 4. O 0, 2 e o 4 que estão aqui abaixo do x1 na primeira coluna. Fazendo as operações, dá 1, menos 2, menos 5 e 2, lá na primeira linha, ó, 1, menos 2, menos 5 e 2. Segunda linha vira 0, menos 7, 14 e 0. Então, isso que eu disse para vocês, tem que pegar o lápis, um papel, né, um caderno ali e fazer as contas, tá? Terceira equação vai dar 0, menos 7, 14 e menos 8. Então, agora a gente faz a linha 3 menos a linha 2 para zerar o menos 7, que está aqui debaixo, né? Então, basta subtrair essas duas linhas que esse menos 7 aqui será zerado. Então, ao fazer isso, né, o resultado vai ser a linha 1 é a mesma, a linha 2 é a mesma e a linha 3 resulta 0, 0, 0 e menos 8. Né? Qual é a interpretação, né, pessoal?
essa terceira equação, essa terceira linha aqui, ó, equivale a 0 vezes x1, mais 0 vezes x2, mais 0 vezes x3 igual a menos 8, que é um sistema impossível. Né? Não tem como 0x mais 0y mais 0z ser igual a menos 8. Né? Certo? Então, tem aqui um exemplo, né, da resolução de um sistema 4x4, está todo o desenvolvimento aqui, certo? Ó, todas as etapas do processo, inclusive, né, a retrosubstituição lá no final. E aqui, então, na página 25, ó, são exercícios propostos para vocês, desculpe, tentarem resolver esses exercícios da página 25. Tá? Então, vocês podem fazer, né, estes exercícios da página 25 aqui da apostila como forma de praticar aí, tá, a resolução de sistemas lineares pelo método de Gauss. Tá? Certo? Tem aqui as videoaulas já dispostas aqui, né? Vocês podem fazer por ordem aqui, de cima para baixo, né? A gente já fez essas 3 primeiras aulas aqui, tá? Os outros estão disponíveis porque no semestre passado eu utilizei, mas ó, vocês podem, se quiserem, quero dar uma olhada lá num exemplo de um sistema possível e indeterminado, além daquele que foi feito hoje, tem aqui do semestre passado, ó, sistema possível e indeterminado e um sistema impossível. Tá? Então, esses vídeos aqui do semestre passado podem ajudar vocês a esclarecer dúvidas aí, que eu faço ali, né, passo a passo, a solução desses sistemas em cada caso. Tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Eu agradeço aí a participação de vocês. Tá? E então, na terça-feira que vem será uma aula de exercícios, eu posso tirar dúvidas aí sobre esses exercícios da apostila, e no dia 15 será a primeira atividade de avaliação aqui da álgebra matricial. Certo? Alguma pergunta? Então tá. Então, um bom dia para vocês, uma boa semana, até terça que vem, tá? Procurem fazer os exercícios, não deixem acumular muita coisa, porque eu sei que vocês têm as outras disciplinas, né? Tem que ir fazendo aí aos pouquinhos para vocês se familiarizarem aí com as técnicas que estão sendo vistas aqui. Uma boa semana, até mais. Tchau, tchau.